Voltamos agora à pedagogia, às práticas pedagógicas. A gente vai falar um pouquinho aqui da importância da pedagogia, né? Então, o primeiro trecho diz assim, ó, a ausência de fundamentos pedagógicos capazes de tecer as práticas educativas foi gradativamente produzindo um distanciamento entre o educativo e o pedagógico. Nessa direção, as práticas foram adquirindo uma forma estruturada, engessada, distanciando-se do seu sentido original. Então, sem o fundamento pedagógico, a prática ela se torna uma prática meramente educativa, mas não pedagógica. Okay? Transformaram-se em rituais, em técnicas de fazer, e perderam sua especificidade de fazer-se e refazer-se pela interpretação dos sujeitos. Na verdade, essa subjetividade ela não existe. Tá? Então, aqui, ó, a prática sem fundamento pedagógico se torna apenas uma receita. Tá? Receita. Então, o professor é um operador, ele é um reprodutor dessa receita e um mero operador dessa prática educativa. Ele não interpreta, a sua subjetividade não aparece ali. Se houver necessidade de mudança, essa mudança não vai acontecer. Então, o ensino é sempre o mesmo para todos os alunos, sem qualquer tipo de mudança, sem qualquer tipo de reflexão, sem qualquer tipo de pacto social, como nós vimos agora há pouco. Né? Então, é algo que vem pronto para ser executado, ok? Bem, qual é a consequência, né, disso, vamos dizer assim, desse aumento de práticas sem o fundamento pedagógico? Talvez a grande consequência seja uma escola sem criatividade. Aqui a gente percebe isso. Escola sem criatividade. Porque ela não precisa recorrer à pedagogia para pensar mecanismos, para pensar formas diferentes de se trabalhar. Está aqui na receita, está pronto. Né? E, consequentemente, sem alma. Escolas mortas, tá? Sem criatividade e sem alma. Voltando. Existe uma crítica aí, ó. Vejamos. A invasão da lógica capitalística na educação tem retirado o elemento artesanal, criativo e crítico imanente à prática pedagógica. O crescimento desses significados e representações das finalidades da educação, que supervalorizam a organização da instrução e subestimam os destinos e valores educativos, apequenou e alterou a identidade da pedagogia. Então a pedagogia vai sofrendo aí um desprestígio. Tá? Afinal, se nós temos já práticas, um passo a passo definido, para que recorrer a teorias? Para que recorrer a possibilidades? Para que refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem? Né? O passo a passo já existe justamente para garantir eficiência. E, na verdade, pessoal, nós estamos falando aqui do tecnicismo, tá? Nós estamos falando aqui principalmente de práticas tecnicistas. Então, a gente tem aqui um sistema capitalista que está muito preocupado, um sistema capitalista que está muito preocupado em atender o mercado e se preocupa muito com a questão da eficiência. E também de alguns pontos como a ideia de custo-benefício, né? Algumas ideias como a de custo-benefício. Então, como educar, por exemplo, uma população toda a partir de um modelo, de um padrão e de preferência gastando pouco. Isso também nos leva à ideia de padronização. E não vou discutir isso agora, a gente fala disso em políticas educacionais, a ideia também de qualidade total. São as ideias presentes nessa educação
tá? Nessa educação compatível, que seria a educação pertinente aqui dentro do sistema capitalista. E com isso, a gente tem muito isso aqui, ó. O processo educativo sofre interferências também. Então a ideia de modelo, de passo a passo, ela é muito mais forte. Ela é muito mais forte. Então, para que falar de possibilidades pedagógicas, de teorias e teorias pedagógicas, se nós podemos, de repente, definir um passo a passo, não é? Uma forma eficiente de ensinar. Bom, aqui eu acho que fica claro para nós que, em vez de nós termos profissionais críticos dentro da educação, a gente passa a formar principalmente tecnólogos. Tá? Então, o profissional da educação aqui, ele não é mais aquele profissional crítico com capacidade de refletir e de analisar criticamente os contextos diversos. Não. Então, nós temos aqui o embate entre o profissional crítico e o tecnólogo. E quem vai desaparecendo com isso? O profissional crítico. E quem prevalece? O tecnólogo, tá? Que é o profissional que está dentro dessa proposta aqui. Então, nós temos uma influência externa. Lembra que nós dissemos que existem influências externas e internas na prática do professor? Internas. As suas convicções, as convicções dos seus colegas acabam sendo internas no âmbito da escola, né? Ou seja, internas ali dentro da escola e internas dentro do professor mesmo, suas convicções. Agora, quando a gente fala de externas, nós estamos falando, por exemplo, da forma como um sistema econômico e social se organiza e como isso pressiona o trabalho do professor, né? Como isso provoca alterações dentro do cenário educativo. Bom, esse tecnólogo, aqui o Libânio diz assim, a formação pedagógica vai significando cada vez mais a preparação metodológica do professor e cada vez menos um campo de investigação sistemática da realidade educativa. Então, preparação metodológica vamos oferecer ao professor alguns instrumentos, alguns recursos para ele simplesmente aplicar. Esse tecnólogo é o professor, na verdade, né? Só que o professor, em vez de profissional crítico, ele vai se tornando tecnólogo. E como que ele se prepara? Treinamentos. Então, esse professor basta ele ser treinado. Como ele vai operar um material, como ele vai conduzir um processo. Tá? Então, ele é formado com base em treinamentos para um trabalho muito mais operacional do que reflexivo. Então, isso faz parte, né, do que desse ponto trazido pelo Libânio aqui. Ok? E é interessante porque nesse cenário a gente não fala, né, nesse cenário, por exemplo, capitalista, a gente não fala do papel político da pedagogia. Então, aqueles ideais políticos, aqueles ideais transformadores, eles vão se perdendo. Tá? A pedagogia, como que eu posso colocar aqui? Eu acho que é melhor escrever, né? O papel da pedagogia é mais na questão da instrumentalização. Então, aqui eu estou muito mais preocupado em instrumentalizar o professor para que ele possa trabalhar a prática pedagógica da forma mais racional possível, do que olhar, por exemplo, para um objetivo maior, que seria a transformação, a emancipação do sujeito, transformação da realidade, a transformação do próprio papel da escola, né? Então, a gente vai falando menos disso, porque tudo aquilo que tem caráter político vai se perdendo. Tá? O que mais, gente? Como deve ser pensada a formação do professor? Ela não se efetua no vazio, mas deve estar vinculada a uma intencionalidade, a uma política, a uma epistemologia, a pesquisas aprofundadas dos saberes pedagógicos. A formação de professores desvinculada de um projeto político só pode caracterizar uma concepção extremamente pragmatista, reprodutivista, tecnicista da ação docente.
Então, o professor, por exemplo, que não tem em mente, na sua intencionalidade, por que eu ensino o aluno? Para que o aluno aprenda, para que todos aprendam, para que esse aluno se emancipe. O professor que não tem essa visão, essa necessidade de ensinar com qualidade para contribuir com a emancipação do sujeito, com a transformação social, ele realiza um trabalho que é extremamente, como diz aqui, pragmatista, reprodutivista, tecnicista. Então ele é um operador e é justamente a formação do professor que contribui, né, para que ele seja ou um professor com uma visão política de sociedade, com o intuito de ensinar com qualidade, buscando emancipação e transformação, ou não. Dependendo da formação que ele recebe, ele vai ser simplesmente um operador. Tá? Ele vai acabar executando aí um outro papel. E a gente acaba tendo um distanciamento muito grande das esferas entre pedagogia e educação, né? Das esferas pedagógicas, das esferas e da esfera educacional. Seria mais ou menos isso aqui. Então eu tenho aqui pedagogia, educação. Vou colocar aqui. O que a gente vai percebendo? Um distanciamento cada vez maior. Por que esse distanciamento acontece, Vinícius? Por causa disso que nós estamos falando. Meu Deus do céu, o que eu quis escrever aqui? Distanciamento, tá? Então, qualquer processo pode ser um processo educativo. O professor que simplesmente reproduz um material, realiza exercícios com os alunos de forma homogênea, sem pensar, sem buscar uma ação mais criativa, crítica, etc., ele realiza um processo educativo. Mas ele não realiza o quê? Um processo, uma prática pedagógica. Tá? Por quê? Porque aqui nós temos valores, aqui a gente tem o aspecto político. Aqui nós temos o aspecto político. Logo, existe criticidade. Tá? No processo meramente educativo, que não se configura como uma prática pedagógica, a gente não tem o aspecto político. A gente cai nessa ideia da eficiência, por exemplo, né? Então, qualquer modelo de educação, de trabalho, qualquer cartilha resolve o problema. Normalmente a gente vai ter isso, o passo a passo, o material didático fazendo pelo professor, um ensino homogêneo, igual para todo mundo, sem respeitar diversidade, sem olhar para o aluno e sem qualquer tipo de investimento em termos de criatividade, né? Por exemplo. Ok. Bom, só que qual é o problema disso, né? Tem uma coisa que os autores dizem, Selma Pimenta traz, né, dentre outros autores, que é justamente essa ideia de incorporação. Eu vou para a tela, para escrever na tela, e eu percebo que vai ficar tudo feião, torto e tal, aí eu volto para o quadro. Então nós precisamos incorporar a vida à escola e ao processo educativo. Tá? Então aqui nós temos isso, na pedagogia. Aqui nós temos a incorporação da vida ao processo educativo. Mas pensem assim, o que é a vida? Vamos entender que aqui nós temos dialética. As coisas sempre em transformação, em conflito, em mudança. Consequentemente, transformação. Dinamismo. Aqui nós temos complexidade. Então eu não consigo, se eu compreender que o papel da escola, o papel do professor, o papel da educação como um todo é incorporar a vida ao processo educativo, não tem como eu abrir mão da pedagogia, porque é ela que vai ajudar o professor a lidar com transformação, com complexidade, com dinamismo, com dialética. Sem ela, eu não consigo incorporar a vida ao processo educativo. Se eu não incorporo a vida ao processo educativo, eu não tenho uma educação significativa.
A educação, para ser significativo, o processo educativo para ser significativo, ele precisa do quê? Ele precisa ter fundamento pedagógico, ele precisa ter essa preocupação, que é uma preocupação ética. É uma preocupação ética. Esse modelo de educação que atende esse sistema aqui, que é homogêneo, que é padronizado, enfim, ele não tem essa preocupação de acordo com o pensamento progressista. Consequentemente, ele realmente não necessita de fundamento pedagógico, porém, ele não é significativo para a formação do aluno, tudo bem? Então, nós temos o discurso crítico aí formado. Para nós finalizarmos, gente, um então. Então, a educação deve ser, na verdade a gente tem mais um ponto depois, a educação deve ser o instrumento por excelência de humanização. Nós não podemos abrir mão de oferecer educação, ok? Pedagógico, elemento relacional entre os sujeitos, é uma construção coletiva. Não existe a priori, mas apenas na dialogicidade dos sujeitos. Então a pedagogia, de verdade, ela não impõe nenhum caminho, um iter. Na verdade, ela se oferece como um acervo teórico para que coletivamente as pessoas possam pensar qual é o melhor modelo ou qual é o melhor caminho ou qual é a melhor prática que a gente pode desenvolver dentro desse contexto. A pedagogia tem um caráter político porque olha para as relações sociais, mas ela valoriza também o quê? As relações, as interações, a dialogicidade dos sujeitos da educação. Relação entre professor-professor, professor-aluno, professores e família, escola e família. Prática pedagógica. Realiza-se por meio de sua ação científica sobre a praxis educativa, visando compreender, explicitá-la, seus protagonistas, transformá-la. Então, a prática pedagógica não é uma mera reprodução de um passo a passo, jamais. É uma ação, realiza-se por meio de sua ação científica. Aqui a gente tem o apoio, inclusive, da didática. O professor nunca é um mero operador da prática pedagógica, ele pensa a prática pedagógica. Tá? Então, trata-se de ação científica sobre a praxis educativa, sobre aquilo que se produz todos os dias, visando compreender, explicitá-la, seus protagonistas, transformá-la, quando necessário, mediante um processo de conscientização de seus participantes, dar-lhe suporte teórico, buscar o suporte teórico para ela, teorizar com os atores, encontrar na ação realizada o conteúdo não expresso das práticas. Ou seja, a prática pedagógica que nós queremos, crítica, ela sempre tem um caráter reflexivo. Tá? Então, o trabalho, né, em sala do professor tem muito a ver com a forma como ele olha para a sociedade. Qual é a concepção que os professores, inclusive, coletivamente constroem ali de sociedade, de homem, de mundo, de educação, enfim. Quais são essas concepções, esses valores? Nós vamos trabalhar com base nessas concepções, com base nesses valores. Nós vamos organizar a prática pedagógica a partir deles. Em um outro contexto, esses valores mudam, esses saberes mudam. Então, essa visão de mundo muda e a prática pedagógica ela ganha outros contornos. Bem? Maravilha, Vinícius. Beleza. E o professor, então, vai sempre construir prática pedagógica. Tá? Aqui nós temos um processo contínuo. Processo contínuo. O tempo todo os professores estão dialogando, estão negociando, estão construindo e reconstruindo a prática pedagógica. Ela não é um todo pronto e acabado. Tá? O tempo todo o professor, como será que eu vou fazer? O que eu preciso ensinar? Por que eu vou fazer isso? Enfim, né? Construindo e reconstruindo. Agora sim, para nós finalizarmos, o que, como e para que ensinar? Como eu já adiantei, agora vem o papel da didática. Papel da didática. Tá? A didática tem o caráter reflexivo e, de acordo com a Terezinha Rios, ela inclusive pode fazer ali uma bela de uma parceria com a filosofia, né? Criar um todo bem forte com a filosofia. A gente pode ter, por exemplo, pedagogia, didática e filosofia. A filosofia ajuda o professor a pensar, a refletir, o que tem a ver também com a ética, a capacidade de refletir sobre os valores existentes, sobre a forma como a vida está sendo
construída, né? No caso aqui, a prática pedagógica. Então, o papel da didática, gente, é sempre o quê? Um papel reflexivo. Esse papel reflexivo é muito importante para a organização de todo o trabalho pedagógico, porque o trabalho pedagógico ele não pode ser mecânico, uma mera reprodução de algo que já foi pré-determinado por alguém, como ele também não pode ser o quê? Espontaneísta. Não pode ser um trabalho espontaneísta, fazer de qualquer jeito, sem olhar para todos os elementos que são importantes, né? Principalmente ali no projeto de planejamento. Então, o laissez-faire também não entra aqui. Então, a didática tem um caráter reflexivo. O caráter reflexivo nos faz pensar o que eu preciso fazer, né? O que é correto aqui, o que é certo fazer para garantir uma educação de qualidade dentro desse contexto. Auxiliada pelos estudos curriculares, deverá considerar e receber as múltiplas influências e determinações presentes na escola e dar-lhes organização e leitura crítica. Ainda, o papel da didática é adentrar a complexidade, superar sua tradição normativa e renovar-se com as cores do mundo novo. Necessidade que as diferentes culturas se sintam acolhidas e trabalhadas didaticamente, que as diferentes classes sociais e culturais se sintam incluídas, tendo suas diferenças respeitadas, que os diferentes timings de aprender, os diferentes tempos de aprender sejam respeitados e valorizados. Tá? Então, para que o professor consiga definir uma prática pedagógica que atenda tudo isso, ele recorre também à didática. O que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, para que eu vou ensinar. Maravilha? Sempre pensando, refletindo e não apenas aplicando algo pronto de forma homogênea, de forma rígida e sem o pensar, né, do professor e dos professores. Pessoal, vou fazer uma pausa, beleza? Na verdade, nós encerramos aqui esse ponto prática pedagógica. Valeu!